Feliz Natal para todo mundo que está assistindo esse vídeo no dia que eu postei, ou no dia posterior ao que eu postei, porque eu tô postando esse vídeo na véspera do Natal. Olha que maravilhoso. Essa data tão especial que a gente comemora justamente porque é o dia em que surgiram os dinossauros no calendário cósmico do Carl Sagan. Então a gente vai fazer um vídeo comemorando os dinossauros. Agora, eu não sei se os dinossauros surgiram no dia 24 ou no dia 25. Eu vou ter que confirmar isso. Se eu estiver errado, eu tô postando um dia antes. E um dia no calendário do cósmico do Carl Sagan são alguns milhões de anos. Então eu posso estar alguns milhões de anos errado. Mas infelizmente, pra gente é uma diferença de um dia. Então assim, eu posso comemorar meu aniversário um dia antes. Eu posso comemorar meu aniversário alguns milhões de anos antes, aparentemente também pela minha conta agora. E para comemorar, eu hoje decidi vestir a minha única camisa que eu tinha no armário, que tem um dinossauro aqui, a camisa do Geoparque Uberaba. Um beijão para todo mundo de Uberaba que esteja assistindo. Eu sei que tem gente assistindo, porque eu mandei para vocês no WhatsApp. Se vocês não estiverem assistindo, eu vou ficar muito bolado com vocês, porque vocês são meus amigos, né? Também, para comemorar, a gente vai falar sobre dinossauro. Como eu tive essa ideia de fazer esse vídeo ontem, em relação ao dia que eu tô gravando, e a véspera de Natal é amanhã, ou seja, eu tô gravando no dia 23, eu não tive muito tempo para pensar em tema para vídeo, e eu vou fazer um vídeo que eu tô para fazer desde outubro, respondendo um vídeo que viralizou na plataforma da dancinha. Se trata, garota. Eu vou responder esse vídeo atrasado, porque ele fala sobre dinossauro também. Ele tenta falar que T-Rex era um dragão, que aqueles bracinhos eram asas. Eu vou deixar o vídeo aí passando para vocês verem, mas antes disso, meu nome é Silveira, eu sou estudante de biologia, eu faço uns vídeos de ciência aqui na internet. Eu já te falei que o T-Rex é, na verdade, um dragão. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma outra hipótese que explica os bracinhos do T-Rex, que é uma coisa meio que ridícula, né? Não faz sentido. Todo grande carnívoro ele tem as patas apropriadas para realizar a função dele. E como que o corpo do Tiranossauro Rex se sustenta com essas patinhas? Não faz sentido. Agora eu te pergunto, a avestruz tem braço? Não, mas esse aqui é um esqueleto da avestruz e ela tem esse bracinho aqui, que na verdade faz parte da asa. É a asa da avestruz, que se você olhar só o esqueleto, você ia achar que ela tem um bracinho. Será que é isso que está acontecendo com o T-Rex? O bracinho que você vê, na verdade, não seria a parte da asa dele? Curte, comenta, compartilha, porque esse é um dos vídeos mais importantes sobre a questão dos dragões e a farsa dos dinossauros. Bom, como vocês puderam ver, esse vídeo basicamente tenta dizer que o bracinho do T-Rex era uma grandíssima asa de um dragão. Eu não preciso fazer um vídeo de sei lá quanto tempo esse vídeo vai dar, mas provavelmente mais de 10 minutos, para falar que não. E primeiro de tudo, eu realmente não entendi por que o cara usou como... Ele podia ter pego qualquer ave para usar como exemplo, né? E ele pegou o avestruz, que é uma ave que... não voa. Não, e é justamente por ser bastante pequeno em comparação ao resto do corpo da ave que não voa. Também a avestruz é uma ave bastante pesada, mas se você pegar a anatomia da asa das aves é bastante parecido. A diferença normalmente vai ser que a asa de outras aves que voam é muito maior em relação ao corpo do que a asa de um avestruz. Mas enfim, eu queria simplesmente avisar também agora no começo que eu vou entrar em alguns temas chatinhos de anatomia, de nomezinho de osso e outros de física, porque paleontologia e biologia é necessário a gente entender pelo menos a física básica para a gente entender do que a gente está falando, principalmente quando o tema é sobre voo, que é um fenômeno físico, né? Primeiro, vamos entender a anatomia de um braço, porque ele fala no vídeo que a asa de um avestruz não é um braço, e é sim um braço, anatomicamente falando. O braço tem os seguintes ossos e é assim que funciona a anatomia do braço. A gente tem um húmero que fica daqui da base do ombro até o cotovelo. Do cotovelo até o punho, você tem o rádio e a ulna. Já no pulso, você vai ter os metacarpos, os carpos e vai dar as falanges que formam os dedos. Isso serve pra gente
isso serve para o membro anterior do seu cachorro, isso serve para a nadadeira peitoral de uma baleia, e isso vai servir para a asa de qualquer ave. A diferença é que no caso da asa das aves, as falanges dos dedos são meio fusionadas, meio esquisitas, mas continuam sendo falanges. E a questão física que eu falei que a gente ia ter que abordar também, eu vou abordar rápido já para a gente acabar com essa parte chata do vídeo. Quando a gente está falando sobre análise de um movimento que acontece em um mundo tridimensional, a gente vai usar uma análise vetorial. E eu posso simplesmente dissecar esse movimento. Ou seja, eu tenho um movimento de um ponto que sai daqui, ele faz um movimento assim na vertical. Eu posso dissecar esse movimento em um movimento vertical, um movimento horizontal. Como o voo, ele pode ser um movimento muito complexo, eu vou simplesmente dissecar esse movimento e falar somente sobre o movimento vertical, ou seja, o movimento de baixo para cima ou de cima para baixo. Isso vai entrar tanto eu sair do chão, eu alçar voo, quanto eu mudar a minha altura nesse voo, quanto talvez eu começar a cair e planar também entra nesse tipo de movimento. E para ele a gente tem que entender algumas forçazinhas que existem. Primeiro, que todo o corpo que está no planeta Terra está sujeito a um fenômeno chamado gravidade. Esse fenômeno chamado gravidade gera uma força-peso que é dependente da sua massa. Aquela formulazinha que P é igual a m vezes g, eu acho, né? Que o peso é igual a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Quanto maior a sua massa, maior o seu peso. Ou seja, maior essa força que está puxando você para baixo. Então, o objeto que tem mais massa, mais força está sendo puxado para baixo. Por isso que você, quando vai para academia, tem mais dificuldade de pegar um halter de 20 quilos do que um halter de 5. Isso vai servir para todos os objetos dentro do planeta Terra, incluindo todos os animais que vão ser citados nesse vídeo. Quando eu quero vencer essa força da gravidade, eu tenho que fazer uma força em oposição a ela que seja maior do que essa força-peso. Ou seja, eu tenho que fazer uma força para cima que seja maior do que o meu peso. No caso das aves e de todos os animais que a gente conhece que alçam voo, eles usam uma estratégia que é a seguinte: eles batem a asa, essa asa faz uma força sobre o ar jogando ele para baixo e você entra, se eu não me engano, na segunda lei de Newton, que é ação e reação. Se eu tenho uma força sendo feita para baixo, eu tenho uma força sendo feita para cima com a mesma intensidade. Então, quando eu bato a asa e eu empurro o ar para baixo, o ar me empurra para cima, na mesma força que eu estou empurrando ele para baixo. Então, se eu fizer uma força para baixo no ar maior do que o meu peso, eu consigo voar. Se eu não consigo fazer isso, eu não consigo voar. Outra coisa que a gente tem que entender é que quando eu já estou no ar, a mesma coisa de ação e reação vai acabar funcionando. Se eu tô com a asa aberta e eu tô caindo, eu tenho força em todos os pontos dessa asa me puxando para cima, porque quando eu tô caindo, eu tô puxando o ar para baixo, e o ar tá me puxando para cima. E aqui vai entrar um conceito de física que é muito importante, que é a pressão. Pressão é uma força sobre uma determinada área. Ou seja, quando eu tenho uma área maior, quando eu tenho uma asa maior, eu tenho uma pressão maior me jogando para cima nesse movimento de planagem. E vai ser assim que todos os animais que voam vão voar, ou todos os animais que planam vão planar. Todos os animais que voam conseguem planar, tá? Passada essa questão de física, vamos falar sobre uma parte interessante que são os bichos. Eu queria aproveitar, né, nesse vídeo para abordar diferentes bichos que tivessem estratégias parecidas com o voo ou estratégia de voo. Deixando muito claro que aqui eu vou abordar seres vivos que estão vivos hoje, não seres que estão extintos. Então eu vou deixar de fora pterossauros, alguns dinossauros que planavam e tudo mais. Eu também vou deixar de fora as aves, porque eu acho que as aves são um tema central desse vídeo e eu já tô abordando elas a todo momento. Você tem os exemplos dos dragões voadores, né? Eles são um tipo de réptil que são do Sudeste Asiático e eles são muito interessantes porque eles só planam, tá? Eles não voam, mas eles planam de uma forma diferente. Eles não têm uma asa no lugar do braço nem nada disso. Eles têm uma aba de pele que sai da parte lateral da barriga dele e que eles abrem. Então esse é o réptil que plana que eu encontrei. Aí a gente vai falar majoritariamente agora sobre mamíferos, porque a gente passou sobre répteis, a gente não vai falar das aves, e a gente tem alguns mamíferos que usam estratégia parecida. Primeiro, os esquilos voadores, que são da família Siluridae, da tribo Pteromiini, que são os esquilos voadores. Eles são esquilos que têm um olho suspeitosamente grande e que eles têm essa aba de pele que se estende do punho deles
até a perna deles, que quando eles abrem, eles aumentam a área deles e com isso eles aumentam a pressão que o ar faz sobre eles, fazendo com que eles planem. Lembra que eu falei que a gente precisa entender a parte da física? Outros são os colugos ou lêmures voadores, que são da ordem Dermoptera. Esses animais que também têm uma cara de drogado, eles têm uma estratégia bastante parecida com a dos esquilos voadores. A gente tem alguns marsupiais planadores também, da família Petauridae, né? Que, pelo que eu busquei na internet, chamam ele popularmente de pteral de açúcar. Eu tive que ler esse nome porque eu realmente não sabia que esse era o nome popular do bicho. Ele é um bicho fofinho que o pessoal normalmente tem como pet, tem alguns vídeos na internet dele como pet. Ele realmente é bastante bonitinho e ele tem a mesma estratégia do que um esquilo voador, é muito parecido mesmo. Só que eles não são esquilos. Todos esses bichos que eu falei até agora, eles planam, eles não voam. Por que que eles não voam? Porque eles não têm força o suficiente no braço para bater essa asa e fazer uma força que suba eles, que faça uma força reversa para cima maior do que o peso deles. Diferente dos nossos queridos morcegos. Os morcegos, que são animais também mamíferos, são os únicos mamíferos que voam propriamente dito, ou seja, conseguem, além de se manter mais tempo no ar, eles conseguem regular essa altura que eles têm, inclusive sair do chão para voar mais alto, para alçar voo, e eles têm a anatomia da asa um pouquinho diferente. Lembra que eu falei que nas aves você tem os dedos meio fusionados? Então, porque, na verdade, o braço da ave serve como uma haste que sai do ombro e vai até a ponta da asa. Já nos morcegos, esses dedos não são nem um pouco fusionados, muito pelo contrário. Eles são muito grandes e eles abrem como um leque, e aí você tem abas de pele que correm sobre esses dedos, formando a asa do morcego. É muito parecido, porém um pouquinho diferente, porque a evolução fez assim. São seres que desenvolveram voo independentemente um do outro e acabaram desenvolvendo estratégias diferentes para chegar nesse mesmo objetivo que é o voo. Ou seja, o que a gente fala é que as asas desses bichos são análogas, né? E aqui a gente já pode voltar para a questão do T-Rex. Qual o problema do T-Rex voar e qual o problema dele ter asa? A gente tem que lembrar que o T-Rex é um dinossauro e que as aves também são um dinossauro e que eles têm uma relação de parentesco até relativamente próxima. As aves são terópodes, os T-Rexes também são terópodes, e assim vai. Nas aves, outra questão anatômica importante para a gente entender o voo é a existência dessa quilha do externo, que é um osso muito grande que serve para a inserção de muitos músculos, para que ela tenha força o suficiente para conseguir alçar o voo, porque lembra o que eu disse, ela precisa fazer uma força com o ar para baixo maior do que o seu próprio peso, para que ela consiga alçar voo. E é justamente nessa quilha que se liga os músculos do peito. São esses músculos do peito que vão fazer o movimento assim e o movimento assim. E eu sei que pode vir algum bodybuilder falar: mas os músculos que fazem esse movimento de abrir o braço são os músculos das costas. No ser humano. Nas aves são os músculos do peito. Mas como é que o peito pode fazer o movimento de abrir as costas se o peito tá aqui e o movimento é para trás? É porque a inserção desse músculo no braço é muito maluca. Ela dá a volta e se insere aqui atrás. Então ele sai daqui do peito e se insere atrás. Tem um vídeo que eu não sei se eu vou conseguir encontrar para botar na edição, mas se eu encontrar eu vou botar, que mostra justamente essa inserção do músculo do peito na parte de trás do braço da ave, que faz que quando ele puxa o peito, o braço vá para trás e não para frente. E uma coisa que a gente não vê no T-Rex é uma quilha do externo. Poderia ser que essa quilha do externo fosse feita de cartilagem e por isso ela pudesse existir e mesmo assim não ser preservada e a gente não encontrasse hoje em dia. Porém, isso é muito pouco provável, porque a gente também vê em todos os outros dinossauros que não são aves que essa quilha do externo não existe. Ou seja, teria que ser para todos eles uma quilha do externo meio de cartilagem. Mesmo aqueles que estão muito bem preservados, preservando, por exemplo, pele, a gente não vê essa quilha do externo. Então, provavelmente isso não existia. Ou seja, mesmo que esse animal tivesse asa, ele não teria onde atracar esses músculos para fazer com que ele tivesse força o suficiente para conseguir levantar no chão. Lembrando que o T-Rex não era um bicho muito leve. Eu não lembro exatamente quantas toneladas é estimado
que ele tinha, mas eu vou procurar e botar aí numa legenda. Outra coisa muito importante da gente lembrar é que esse braço é pequenininho. E esse braço do T-Rex tem todos os ossos que a gente falou lá no começo, que são ossos que tem nas asas das aves. Tem o húmero, tem o radiaúna, tem os metacarpos, os carpos e tudo mais. Ou seja, não tem nada que indique que esses bracinhos fossem maiores. E se esses bracinhos não fossem maiores, você não teria onde uma aba de pele poderia estar depositada para que você conseguisse aumentar a área do corpo do T-Rex ao ponto de que você conseguisse bater a asa e fizesse pressão suficiente para cima que ele conseguisse superar a força-peso para baixo. Simplesmente porque, por conta desse peso do T-Rex ser muito maior, a asa dele, em comparação com o próprio corpo, para ele conseguir voar, teria que ser muito maior do que a da maior ave que existe hoje em dia. Então essa hipótese está muito longe de qualquer realidade. Não faz o menor sentido físico, não faz o menor sentido biológico, não faz o menor sentido anatômico, e eu enrolei pra caraca para que esse vídeo desse um tempo suficiente e para que a gente conseguisse falar sobre uma coisa interessante. Então o grande ponto desse vídeo é demonstrar que não, o T-Rex não poderia ser um dragão, até porque no vídeo o cara mostra uma imagem de um desenho como se fosse um dinossauro grandão com uma asa gigante. E isso não faz sentido anatômico, físico, nem nada. Bom, eu acho que eu acabei o vídeo, acho que não tem mais nada para ser falado, mas eu espero que vocês tenham gostado. Já segue aqui, já deixa o gostei, já comenta para me ajudar aqui, já compartilha com seus amigos que acreditam em dragão, que acham que T-Rex era um dragão, que essa galerinha da conspiração, ou compartilha com seu amigo que gosta de ciência, gosta de dinossauro, que entendeu um pouquinho mais de bicho, lembrando, como sempre, que todas as fontes onde foram tiradas informações para esse vídeo estão aqui embaixo, caso você queira uma leitura adicional. Além do mais, aproveite seu tempo com a sua família, boas festas, Feliz Natal, provavelmente não Feliz Ano Novo, porque eu estou planejando postar um vídeo semana que vem, então terça que vem tem vídeo, na véspera de Ano Novo também tem vídeo, porque aqui a gente tem compromisso, ou pelo menos a gente começou a ter compromisso há uma semana atrás, porque antes esquece. Enfim, beijão pra todo mundo. E é isso. Valeu.